Olá, boa noite para todo mundo, para o público distinto do canal Tupi no Mundo e também para outras pessoas que normalmente não seguem o canal, mas estão aqui conosco hoje, a propósito, inclusive, dos convidados que vamos ter daqui a pouco. No programa de hoje, então, nós temos mais uma live relativa ao evento Abril Indígena Mais, né, promovido pelo Grupo de Pesquisa em Cultura, Resistência, Etnia, Linguagens e Leituras, do qual eu sou o líder, né? Grupo esse vinculado ao CNPq pela Universidade do Estado da Bahia, da qual eu sou professor, atualmente lotado no departamento de Linguística, Literatura e Artes do Campus 2 em Alagoinhas. Transmito da minha casa, não estou no campus. Então, esse evento que aconteceu este ano em abril, né? Continuamos de maio a novembro, sempre na última quarta-feira do mês, né? Também então é promovido em parceria com o canal Tupi no Mundo, né? Que, como todo mundo sabe, é uma iniciativa, este canal, da querida Sofia Sabarreto, né? A quem eu deixo já também o meu abraço. Então, eu queria brevemente comentar alguma coisa sobre uma questão política muito séria para nós, povos indígenas, que é a questão do famigerado projeto de lei, né, que está tramitando agora em regime de urgência na Câmara dos Deputados e que pretende aprovar é, o, o marco temporal, né, regulamentar um dispositivo da Constituição de forma inconstitucional, né, que é a questão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, ou seja, povos indígenas que não estavam ocupando suas terras até 1988 não teriam direito a ter suas terras mais demarcadas, o que fere, né, é uma ferida de morte aos direitos garantidos pela Constituição de 1988 a nós, povos indígenas. Então, no momento está sendo travada uma batalha dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional referente a isso, mas há também uma outra frente de batalha junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa conscientizar a nação brasileira do absurdo que é isso, né? Os povos indígenas estão, na verdade, já estavam aqui antes da invasão ibérica à América, né? E a essas terras que depois vieram a ser chamadas de Brasil. Então, o direito dos povos nativos à terra é anterior ao surgimento do próprio Estado brasileiro e a Constituição reconhece isso. Então, nós temos lá hoje no Parlamento, no Congresso Nacional, a bancada do boi, apoiada pela bancada da bala e pela bancada da Bíblia, tentando retirar dos povos indígenas aquilo que é o elemento fulcral, central de nossa sobrevivência. E aí, quando eu falo nossa sobrevivência, eu não estou falando de nossa sobrevivência, de nós, pessoas indígenas, eu estou dizendo, inclusive, da sobrevivência do Brasil enquanto país, porque onde estão os povos indígenas, os biomas, as florestas estão protegidas, estão de pé. E hoje, né, o grande trunfo de uma economia, sobretudo de países emergentes como é o Brasil, é a proteção das florestas. Se pensa sempre na Amazônica, mas existem outras tantas florestas no Brasil, né, que também precisam ser protegidas. E esse é o trunfo do Brasil e também de algumas outras nações frente
aos desafios deste século, dos próximos anos, para combater exatamente as mudanças climáticas, né? Então, isso aí significa ativos financeiros para o país hoje e a garantia, na verdade, de sobrevivência das próximas gerações, considerando tanto as próximas gerações dos povos indígenas, como as próximas gerações dos brasileiros e as próximas gerações do próprio planeta. Então, eu queria começar o programa tratando desse assunto, já que hoje o programa é também o Abril Indígena, chamando a atenção, dando uma alerta para isso que está acontecendo e conclamando a população brasileira a dizer não ao marco temporal, a esse absurdo que é a proposta do marco temporal, certo? No programa de hoje, como eu disse, nós vamos tratar do Abril Indígena e, um instante, estamos aguardando, então, os nossos convidados. Estou aqui me comunicando. Os nossos convidados, uma delas já esteve por aqui no Abril Indígena, a convidada, né, já passou por aqui, é uma das Wairacunas, é a Arlete Tupinambá, tá? E o outro convidado de hoje é o Giva, a primeira participação dele conosco, né? Ele que é o coordenador da Conferência Nacional de Indígenas em Contexto Urbano. Então, estamos aqui aguardando a chegada dos convidados. O tema sugerido para a fala é Povos Indígenas, Questões e Apagamentos, tá? Então, nós vamos ter aqui os três dialogando sobre isso. Boa noite, Arlete. Que alegria te ver ao vivo. Boa Tudo bem, minha noite. Boa noite, Ricardo. Como é que vai, mano? Estamos aqui firme, né, nas lutas. Agora, como eu comentava para o nosso público, a questão do PL, do marco temporal, né? Eu estava Então, te acompanhando. desde a semana passada, todo o movimento indígena, de forma muito aguerrida, e até liderados mesmo pela nossa ministra, né, pela parenta Sônia, né, a denúncia, na verdade, da grande manobra política, de uma manobra política nefasta que pretende acabar no final do processo com a própria condição de sobrevivência de nós povos, né? Então, eu comentava isso com o público, porque é algo que realmente, mesmo para nós que não vivemos em aldeia, nós que somos indígenas de contexto urbano, desaldeados, como também se chama, isso mexe muito conosco na medida que vai afetar a sobrevivência primeiro dos nossos parentes aldeados, né?
Então, Perfeito. é isso. O Exatamente. que você teria a comentar sobre esse projeto de lei nefasto que está lá tramitando em regime de urgência? Pois é, né, mano? A gente sempre já briga com essa história que a gente aprendeu, que se consolidou, né, na nossa educação e na mentalidade de todo brasileiro, de que a história do Brasil começa em 22 de abril de 1500, né? Agora eles querem que comece em outubro de Em outubro, 1998. pois é, de Para outubro de você 88, ver, imagina. não é? Olha, eles querem que a história indígena comece, a gente pode dizer isso assim, sem medo, né? De que eles querem que comece em 5 de outubro de 1998. E por que 5 de outubro de 1998? Porque justamente quando 88. foi promulgada, de 1998, né? Quando foi 88. promulgada, 88, desculpa, foi quando foi promulgada a Constituição brasileira, né? Então eles querem que esse seja o marco, né? Que marque a história, quer dizer, nada mais colonial do que isso, né? É bem o que disseram as nossas representantes indígenas lá na Câmara, né? São os novos bandeirantes de terno e gravata, né? Tentando tomar conta do território, né? Com as formas destruidoras e exploradores atuais, com a mineração, garimpo, né? As madeireiras, as monoculturas, e de uma forma que se repete, né? Como matadores de índios, né? Como eram os bandeirantes, né? Com toda essa ação. Então, é lamentável, né? Que em pleno século XXI, esse debate volte, né? E volte de uma forma revestida de direito, de modernidade, né? E novamente de progresso, né? De ordem, e volte assim séculos, né? Séculos, tentando novamente matar, exterminar e apagar de vez, né? Botando a última pá de cal, vamos dizer assim, as últimas pás de cal na história indígena e nos indígenas desse país, né? Imagina. Então, nós estamos vivendo esse momento, é um momento de luta, de guerra, realmente, né? Guerra anticolonial, porque é uma posição e uma PL totalmente colonizadora. Né? É isso, Ricardo. Vamos. E a gente vê também o quão retrógrado é esse movimento, porque, na verdade, ele está na contramão do que a própria economia contemporânea está a exigir das pessoas, das instituições. Né? Então, é uma verdadeira loucura. Arlete, assim, o Giva não chegou ainda, né? Mas eu queria saber se a gente podia começar a tratar do tema que foi previsto para a live de hoje. Nós dois, enquanto Te pedindo aguardamos a para ele entrar. chegada dele. Sim, o tema você pode novamente repetir aí para a gente situar, tanto o público como Porque, a mim mesma. não, porque o tema que foi combinado e está divulgado no card é povos indígenas, questões e apagamentos. De alguma forma, quando a gente coloca a temática Exato. do PL, Na, já estamos tratando disso. Mas, especificamente, a gente ficou de discutir a questão dos indígenas em contexto urbano. Ou seja, nós, inclusive, né? exata, Aproveitando exatamente. a própria Esse é um expressão, tema. E você, aproveitando a... nós tivemos essa porta de entrada, essa é a porta de entrada, né? Essa Aham. discussão atual, totalmente colonial, que remonta, né, a tempos atrás. Deixa eu te falar, o Ziva mandou uma mensagem dizendo que ele está entrando com o índice da conferência Aham. em contexto urbano. Ele está te pedindo para entrar. Já viu? Era instante. Não, assim, ele tá pedindo para seguir, é isso?
Não, ele está pedindo para te permitir a entrada dele, ele está pedindo para você aceitar. Ele está entrando pela conferência, pelo site da conferência. Mas não está. Não está aqui. Tá até aí, ele está te pedindo aí, ó, Giva, o símbolo dele. Giva, Ricardo, é o símbolo redondo com um círculo amarelo. Ele já pedi. Pede de novo, Giva. Tá aí, ele já pediu 2 vezes. Tá na mensagem, tá mandando mensagem. Conferência Popular, Livre Popular de Indígenas. Não, o que é estranho é que aqui, para mim, na minha tela, não aparece nada de diálogo aqui. Peraí. Comentários. Ednilson, a conferência, tem 3. Ah, tá, agora veio. Agora veio. Teve um certo delay. Um momento. Oi, estão me vendo? Não. Agora sim. Sim, agora sim. Sim. Eu estava aqui na sala mandando mensagem, Ricardo, fazia um tempo. Hoje, desculpe que realmente eu não sei o que está vendo hoje, não tá aparecendo o chat aqui, né? Mas é uma alegria recebê-lo, tá certo? Para a gente tratar dessas questões de apagamento, né? Dos povos indígenas, de nossa presença, de nossa memória, de nossa existência. E você deve ter visto, eu e a Arlete começamos comentando a questão do famigerado projeto de lei do marco temporal, né? Eu queria, então, inicialmente, que você se apresentasse e tratasse dessa questão um pouco, para depois a gente tratar da questão do indígena urbano, que, por sinal, é a condição de nós 3, né? Mas você fala com muita propriedade pelo trabalho que você tem na comissão. Mas, por favor, se apresente e comece pelo marco temporal. Boa noite, Ricardo. Eu queria agradecer o convite. É importante, né, que a gente possa construir esses espaços, né? São espaços hoje fundamental, cada vez mais a gente sabe o quanto que é importante, né, essa batalha da comunicação. Então, já queria te parabenizar, né? Bom, eu sou militante do movimento indígena, militei muitos anos também, milito, né, em defesa dos direitos humanos. Estou aqui pelo Nordeste, né, fazendo essa luta e fazendo também luta nacional, né, todo esse território, né, um território em que a gente pisa, e aonde a gente pisa, né, é território que nós precisamos defender. Bom, o que eu queria colocar, né, em relação a isso, a gente vive num momento, né, que é um momento extremamente complicado, né? É difícil pensar só Pindorama e não pensar o resto do mundo, né? A gente sabe que tem uma ofensiva aí do pior pensamento, né? E esse pensamento, ele não está muito preocupado com o planeta, né? Não adianta, de ontem para hoje eu só lembrava daquele filme Não Olhe para Cima, né? O cometa caindo e um grupo dizendo, olha, não olhe para cima que não tem cometa que vai cair, não vai cair cometa. Aí a Terra é destruída, mesmo assim indo para outros lugares, um grupo saindo e indo para outro lugar, continua ainda, né? Com a ideia negacionista. Não, estamos em outro planeta, depois de não sei quantos milênios, chegamos aqui, é um planeta amistoso, não é hostil, aí os animais daquele planeta vão lá
e começam a devorar as pessoas, né? Então, nós estamos vivendo num momento assim, porque você veja só, né, racionalmente, é absurdo você colocar um projeto como esse em votação, racionalmente. E aí eu digo racionalmente por quê? Porque a gente está dizendo, olha, que milhares e milhares de cientistas no mundo, reunidos no painel do clima, estão dizendo o seguinte: em 2030, esse processo que nós estamos vivendo de aumento climático será irreversível. E será irreversível, né, acabando, né, com milhares de vidas. E aí eu não estou dizendo das vidas humanas, eu estou dizendo de todo tipo de vida que habita o planeta, uma diversidade de vidas. Que essas manifestações climáticas que a gente vê esporadicamente, elas se tornarão permanentes, né? Portanto, a gente vai passar por diversos processos, que são processos absolutamente, né, destruidor da nossa existência, né? Se a gente chegar a 1,5 graus Celsius, né, a mais, né, do que o período pré-industrial, a gente, né, vai ter um processo de ecocídio, a gente vai ter deslocamentos, a gente vai ter, né, toda uma gama de situações, né, que são situações que vão, né, prejudicar muita gente, e a tendência no planeta, né, é ficar cada vez pior, né? Só vai favorecer, né, e durante um período curto de tempo, a quem detém poder econômico, e ninguém mais, né? E o marco temporal é exatamente isso, porque no imediato as pessoas estão pensando o seguinte: olha, isso aqui vai atingir os povos indígenas e dane-se, eles têm muita terra, né? Que é, na verdade, uma elaboração também errada. E errada por quê? Por vários motivos. Se a gente for pegar o número de pessoas, né, que tem registrado terras em seu nome, né, a gente vai ver que mais da metade das terras, né, está na mão de no máximo 20 mil pessoas. E eu estou dizendo que é no máximo, Ricardo, pelo seguinte: esses CNPJs podem ser de uma mesma família, que pode ter 5, 6 ou 10 pessoas. Ou seja, o número de pessoas que detêm 50% das terras agriculturáveis nesse país é infinitamente, imensamente menor do que o número de indígenas nesse território. Percebe? Então, assim, quando a gente vai olhando para todos os lados dessa equação, ela não fecha, né? Ela não fecha. Nesse momento, né, serão os povos indígenas atingidos, claro, porque vai, né, a partir disso, vai desencadear um processo violento no país, né, porque se já existe, né, uma autorização para, né, a violência contra os povos indígenas, para a destruição de territórios indígenas, né, e no começo desse ano nós tivemos esse espetáculo terrível, que foi o espetáculo, né, da situação do povo Yanomami. A gente não está discutindo aí outros povos que historicamente sofrem com essa violência do Estado, né? Os Yanomami também, né, sofrem também, né? Mas a situação dos Yanomami foi uma situação gravíssima. O Estado, né, como sempre o fez, agiu deliberadamente para destruir um povo. E veja a importância dos Yanomami para a gente. Né? Veja a capacidade, né, que os Yanomamis tiveram de prever o que iria acontecer conosco hoje. Os Yanomami, só para a gente lembrar, na década de 80, né, disseram que o céu está caindo. E o céu está caindo, né, é tudo isso que está acontecendo conosco hoje. Por quê? Os Yanomamis perceberam que havia uma profunda mudança na Terra naquele momento. Uma profunda mudança na Terra naquele momento. Uma profunda mudança no planeta naquele momento. Né? E aí, estou falando isso
né? Porque a gente, as pessoas, no geral, podem, né, avaliar que não tem nada a ver com isso, que as terras precisam ser ocupadas, né? Não se discute, né, esses grandes latifúndios, não se discute esses grandes latifúndios de monocultura, não se discute o que esses latifúndios de monocultura está fazendo com a terra. Olha, vamos dar exemplo, né? Teve há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, tempestades de areia no Goiás, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em parte de Minas Gerais, tempestades de areia, né? As pessoas não pensaram em nenhum momento, né, o que provocou essas tempestades de areia, né? Então eu vou dizer, está acontecendo, né, em territórios, em terras que a monocultura explorou, né, durante muito tempo, está ocorrendo um processo de desertificação, né? E isso a gente está falando de algo ainda, né, que vem impactando aos poucos. Mas tem outras situações, Ricardo. Tem outras situações, como, por exemplo, né, nos territórios, nas regiões que o agronegócio, né, mais explora, também são regiões que mais usam agrotóxicos. Proibido no mundo. No mundo. E aí, os dados são dados alarmantes. Se a gente pega o Mato Grosso do Sul, a região de Dourados, a gente vai verificar o seguinte: nascido vivo, criança nascido vivo, é um dos mais morta, né? É um dos mais altos índices do país, como no Mato Grosso também, né? E o índice de pessoas com câncer é enorme. Era tão absurdo o número de pessoas com câncer naquela região que as pessoas estavam indo serem atendidas em Barretos, no Hospital do Câncer, e era tanta notificação para o Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde começou a suspeitar e querer investigar. Sabe o que os senhores do agronegócio fizeram? Construíram o Hospital de Câncer em Dourados, para que as pessoas não saíssem de lá e para que as notificações não saíssem de lá. Veja só, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre a nossa destruição que nós estamos falando, né? Que nós ficamos indiferentes, que nós achamos que é só com os povos indígenas, né? Os ditados populares são ótimos, né? Para interpretar, né, a nossa realidade. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nesse momento, são os povos indígenas. Mas, num curto espaço de tempo, que aí eu estou dizendo 2030, mas eu estou sendo otimista, Ricardo, porque o último relatório não, comunicado do painel do clima, disse o seguinte, que os próximos 4 anos, até 2027, já vai haver um aumento de temperatura enorme. O que vai acontecer com isso? Esses senhores que destroem a terra, né, que precisam de água para plantar, nesses próximos 4 anos, o índice de chuva não vai chover. E por que isso vai acontecer? Porque eles estão destruindo tudo. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer fome, por exemplo. Vai acontecer fome, por exemplo. Né? E a fome não vai ser para eles nesse momento, né? Vai ser para nós. E aí eu estou dizendo nós, não só nós indígenas, eu estou dizendo para todos nós, para toda a população, não só brasileira, né? Para a população do mundo. Então tem uma cadeia de situações que ontem, né, que é contra nós, que ontem se abriu a porteira com a aprovação do marco temporal. Porque é absurdo o tipo de elaboração que eles fazem. Eles fazem uma elaboração que nem eles mesmos acreditam nessa elaboração que eles fizeram. Eu tenho certeza disso. Né? Eu tenho certeza agora, disso. Veja bem, ainda que aprovado na Câmara e no Senado, esse projeto de lei
para virar lei, passa pela sanção presidencial. Quer dizer, e a própria discussão do marco temporal está pautada para o STF. Então, veja só, talvez a sanção presidencial seja uma barreira para dar tempo de a coisa ser discutida no Supremo, porque eles podem, inclusive, aprovar a lei que eles quiserem. Se o Supremo disser que é inconstitucional, como nós sabemos que é, como nós percebemos que a lei dita inconstitucional, ela deixa de ter validade. Porque para eles mudarem a Constituição é um passo muito além, no sentido de terem uma ampla maioria de 2/3. Então, daí essa necessidade deles de correrem para aprovar em regime de urgência um projeto de lei que nos prejudica, povos indígenas, num primeiro momento, mas também todos os brasileiros, né? Num segundo momento, a humanidade como um todo. Então, assim, a gente precisa estar fazendo esse trabalho de divulgação do que significa esse marco temporal para a sociedade, no momento que der, a gente precisa estar, né, falando acerca disso, esclarecendo as pessoas sobre isso. E sua fala é muito significativa, né, em relação a esse tema, até pelos dados precisos que você traz, né, na sua fala. Então, veja só, parente, eu queria ouvir de você também sobre o seu trabalho à frente da comissão. Você poderia explicar, então, o que é a comissão e qual o trabalho que vocês desenvolvem? Então, Ricardo, é a conferência, né? Nós estamos Conferência, construindo... desculpa. Nós estamos construindo, né, um espaço coletivo, que é um espaço fundamental. É um espaço que, inclusive, né, para além da gente pensar nessa parte da nossa história, da nossa memória, da memória dos nossos, né? A história, ela é muito importante, Ricardo. A memória, ela é muito importante, né? A nossa ancestralidade, ela é muito importante, né? Porque ela nos lembra quem nós somos, mas nos lembra também, né, o tempo todo, né, de que dívida que está colocada para os nossos que tombaram, sabe? Tem uma imagem que um pensador faz aí sobre a história, né, que é essa, né, ave que está o tempo todo aqui em cima da gente, né, nos inquietando, nos provocando, né, para que a gente possa saber, né, que a gente tem uma dívida, mesmo que a gente seja as vítimas, né, mas a história, ela é uma construção coletiva, a memória é uma construção coletiva, né? Então, essa afirmação desse nosso lugar, e não é uma afirmação pura e simples, é uma afirmação que nós necessitamos mergulhar, né, na dimensão do que foi, né, esse processo muito que a gente precisa pensar muito sobre ele, que é o processo de etnocídio, né, que ocorreu, né? É o processo de etnocídio, é o processo de epistemicídio, né? E esse momento da conferência é o momento que nós nos encontramos conosco, né? Nós nos encontramos conosco coletivamente, né? E nós olhamos para essas pegadas que não são as nossas pegadas e nós temos dito que essas pegadas não nos servem. E é importante que a gente construa um outro caminho, não com pegadas emprestadas ou impostas de alguém, mas sim, né, a partir das nossas próprias pernas, né, dos nossos pés,
que a gente marque outras pegadas e construa um outro lugar para que as gerações futuras, né, possam pisar nesse chão novamente de forma segura. É esse processo que a gente tem feito na conferência. E para isso, a gente está fazendo a discussão, né, de diversos temas. E as regiões estão, em tempos diferentes, fazendo, né, essa discussão, né, nas conferências. Então, a gente está discutindo tudo, nós estamos discutindo educação, nós estamos discutindo saúde, nós temos discutido cultura, nós temos discutido Estado pluriétnico, que era o que estava em debate hoje, no debate do marco temporal, se nós somos ou não somos Estado pluriétnico, porque é um princípio constitucional da Constituição que acatou, né, a Convenção 169, porque a Convenção 169 ela é uma convenção que ela foi acolhida na reforma constitucional, foi acolhida no artigo 45, se eu não me engano, né? Então ela tem quase status constitucional, né? E aí ela vai dizer o quê? Né? Ela vai dizer que para ocorrer alguma mudança em território indígena, os povos precisam ser consultados. Isso é um princípio do Estado pluriétnico, percebe? Então a gente vai discutir isso, porque a gente precisa discutir isso. A gente precisa, Ricardo, parar de dizer que nós somos brasileiros. Porque você sabe o que é brasileiro, Ricardo? Carregador de pau-brasil. Eles resignaram a gente à exploração. Olha, a gente bate a mão no peito e diz que é brasileiro. Olha, eu sou carregador de pau, eu vou ser um explorado a minha vida toda. Olha só, a gente se resigna, né? A gente não pensa sobre isso, né? A gente deixa de reivindicar, né? Alguns dizem 1.000, outros dizem 2.000 povos que estavam aqui nesse território, e aí a gente diz, olha, você é isso aqui, ó, a tua condição humana vai ser essa aqui. E você tem que ser orgulhoso de ser explorado. Olha só que coisa maluca, né, que nós vivemos aqui nesse território, né? E aí a gente está discutindo essas questões. E a gente está discutindo como é que a gente quer se organizar, né? E como é que a gente vai intervir neste mundo, né, que não nos cabe. Porque não nos cabe só a nós, né? A nós, povos indígenas. Não cabe nenhum de nós, né? É um mundo que ele é autofágico, ele é autodestrutivo, ele é irracional, né? E de total exclusão. De total exclusão. Ele traz ideias, né, a respeito de nós, humanos, ideias falsas, né? Que o Ailton Krenak vai discutir na inutilidade da vida, né? A gente nem pensa sobre essa inutilidade da nossa vida, né? Ou nos transforma, né, como diz o Schopenhauer, né, em pessoas da mercadoria. E mercadoria para quê? Para quê? A gente deixa de ter satisfação com o rio, com o mar, né, com um passeio na natureza, né, para, né, virar meros consumidores. Olha só que coisa, né, de se realizar no objeto. A gente deifica um objeto, né? A gente deixa de ter vida, a gente passa a nossa vida para o objeto, porque a gente só se tiver aquele objeto. Olha que coisa maluca, né? Então, a gente está pensando essas questões, né? E o que a gente também, né, vem trazendo também discussões, né, sobre que ética é essa ética indígena, né? Como é que nós lidamos com as relações coletivas, né? Como é que nós queremos, que tipo de relação que nós queremos estabelecer com o planeta, né? Veja,
Eu falei do aumento climático, mas eu não falei que o aumento climático ele se dá pela ação humana, que provocou uma mudança geológica. Nós somos os únicos seres vivos conhecidos que provocaram uma mudança geológica, que é o etnoceno, né? E alguns pensadores falam, né, em partes acertadamente, né, que nós provocamos, né? Mas esta forma que a gente utiliza, né, para a reprodução da vida, né, quem a trouxe foi o capitalismo. Então não é só etnoceno, é capitalismoceno também. Essa forma de... Você está falando sobre essa questão das mudanças que o ser humano impõe ao planeta. Eu me lembrei de uma reportagem que eu assisti esses dias, dando conta de um processo curioso que está acontecendo em Nova York. Tá? O que está acontecendo lá? A cidade, que é a capital planetária do capitalismo, a cidade está afundando do peso da própria cidade. Ela está afundando, o terreno está cedendo, está afundando. Há uma proporção, parece que de 1,5 milímetros por ano. E os cientistas que deram conta disso, 1,5 milímetros não é nada. Não, não é nada isoladamente. Mas se você tem uma projeção disso, somado com os efeitos da mudança climática, como o aumento do nível do mar, você tem que não só... Aí veio o alerta que os caras deram, que não só Nova York, como inúmeras outras cidades costeiras passam pelo mesmo problema, e com o aumento do nível do mar, pode inclusive ocorrer de desaparecerem ainda neste século. Então, a gente vê que assim, são dados que vêm de várias partes do mundo e de vários campos de conhecimento que estão a todo momento confirmando isso que você coloca. Mas olha só, você então está me dizendo, Giva, que a Conferência Nacional de Indígenas em Contexto Urbano está sendo organizada regionalmente, que nem todas as regiões estão no mesmo passo, estão no mesmo tempo. E você me disse que está pelo Nordeste, né? Você está por onde agora? Eu estou na Paraíba. Aqui nós já fizemos. Então, a nossa nós já fizemos aqui. Então, aí no caso, eu precisaria organizar nos outros estados para poder tirar, então, a Conferência Nacional. Exato. Tá certo? Isso. Olha só, eu acho interessante algumas cidades como Salvador e Belém, porque são cidades, inclusive em Salvador não se discute isso, mas são cidades, Salvador e Belém, que foram construídas em cima de aldeias indígenas ou de cidades indígenas. Né? Então, por exemplo, isso é histórico, é documentado. Quando Tomé de Souza construiu Salvador, onde hoje está o centro histórico da cidade, tem a famosa Praça do Pelourinho, desce, tem uma ladeira, o Taboão, que era onde passava um rio, foi canalizado, sobe outra para dar num bairro chamado Carmo, Santo Antônio, além do Carmo. Registra-se que no Carmo existia uma aldeia tupinambá, e que inclusive tupinambás foram usados como mão de obra livre naquele primeiro momento, até receberam pecúnia, receberam dinheiro, né, para ajudar na construção da cidade. E a própria cidade, nós temos uma série de hoje bairros, né, mas já foram vilas anteriormente e tal, em Tupi antigo, que apontam justamente que ali existiam também aldeias, né? Então, só para lembrar aqui de cabeça, Paripe, Piripiri e Itapuã, que é famosa pela praia cantada em prosa e verso,
a palavra é tupi, mas ainda hoje, e aí que é o interessante, 523 anos depois, nossos parentes tupinambás continuam com uma aldeia que está hoje cercada de prédios, de prédios, condomínios residenciais, é uma especulação imobiliária tremenda em torno dessa aldeia Tupinambá, em torno da Lagoa do Abaeté, em Itapuã. Então, olha a resistência desse povo. 523 anos depois, ainda existe essa aldeia. E não é dizer que eles chegaram lá, não. A cidade é que chegou até eles, à medida, né, dessa expansão urbana, né, sobretudo nos últimos anos. Então, assim, a aldeia está praticamente engolida pela cidade. E tem lá, evidentemente, suas lideranças, são parentes, inclusive, que eu conheço, e que estão ali nesse processo de resistência. Eu já ouvi relatos de que em Belém do Pará há situações também parecidas com essa que eu estou contando em Salvador. Então, são tupinambás, viu, Arlete? Esses daqui, né? Eu sou de Belém, eu sou paraense. Tupinambá. Não, esses daqui que eu estou dizendo de Itapuã são tupinambás, como você também é. Então, assim, daí a necessidade, né? Em Salvador existem indígenas de vários povos, de várias etnias, mas ainda existe uma aldeia tupinambá. E aí, no caso deles, eles se tornam indígenas em contexto urbano, não porque eles morem na cidade, mas porque a cidade engoliu o território desse povo, o território dessa gente, né? Então, assim, eu queria saber de você, como coordenador da conferência, como que a gente faz para regionalmente, digamos, aqui na Bahia, no Espírito Santo, né, Arlete, no Pará, etc., como que a gente faz para organizar a regional, né? Enfim, discutir os temas, trazer as proposições, né? Como que a gente pode ajudar você que está coordenando esse projeto nacional a fazer a coisa acontecer? Diz aí, amigo. Ô, Ricardo, a gente tem tentado, né, construir uma dinâmica de participação mais horizontal, né? A gente idealizou, né, a conferência, a gente tem estimulado, tem feito toda essa luta, mas eu me sinto mais como um articulador, né, das pessoas, para que as pessoas possam compreender e possam se articular localmente, né? Mas, por exemplo, no Pará houve, né, a conferência, o pessoal está em processo lá, teve algumas questões lá, mas o pessoal tem tentado superar lá as questões que estão colocadas, né? Na Bahia, em Salvador, teve um período que teve uma articulação muito forte, né, dos indígenas no contexto urbano, trazendo todas as questões que você colocou agora, né? Esse processo de resistência, que Salvador é uma cidade indígena, né? Eu não sei se você sabe, mas as resistências, as lutas de resistência aí, seja pela independência, seja a luta dos... Ai, caramba, uma luta famosa que teve em Salvador. Santidade Jaguaribe no século XVI. Não, todas as lutas, Ricardo. Você falou da independência, você falou da independência, meu tataravô lutou na Guerra de Independência. Então, agora, todas as lutas em todo o território de Pindorama, eu falo sem nenhum receio, porque eu fiz uma longa pesquisa, né? Todas as lutas até o século XVIII, meados do século XVIII, majoritariamente eram indígenas. A última grande luta indígena, né, é aquela que é conhecida como a Guerra dos Bárbaros, que vai da Bahia, né, que os Paiaiá foram muito importantes, vai até o Piauí. Né? Foi até de 1670, mais ou menos, eu vou chutar aqui, até 1750. Né? Então,
Foi uma grande luta, e foi uma luta importante que a gente precisa estudar mais. Por que que foi importante? Porque teve uma grande unidade entre os povos indígenas, né? Então, eu quero dizer que todas as lutas até meados do século XVIII foram indígenas, né? Todas, uma exceção de uma ou outra, né? Os malês, né? A revolta dos malês tiveram a participação indígena. Sabe como é que os indígenas entravam em Salvador? Entravam escondidos à noite para junto com os malês e nas outras lutas, né, para que eles não fossem reconhecidos, né, porque poderiam ser reconhecidos, para contribuir nessa luta. Pouco se fala dessa participação, né? Você quer ver uma coisa que talvez você não saiba? Diva, também se lembrar Canudos, né? É interessante, não, porque também Canudos, a gente não. nunca estuda, nunca vê isso, Canudos, no imaginário, não são indígenas. Caldeirão, né? Juazeiro, Canudo, todas mas você pega essas os lutas. Cariri, né? Foram grandes guerreiros que praticamente tiveram aldeias dizimadas, mas não deixaram, não permitiram a entrada das tropas do exército. E ainda hoje estão ali, porque próximo a Canudos estão os Caimbé, aldeia de Massacará, é mencionada, inclusive nos relatos da própria Guerra de Canudos, a aldeia de Massacará, e eles estão lá até hoje. Se você pegar os sertões de Euclides da Cunha, você vai encontrar, se você encontra a Guerra dos 100 anos, não, a Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, também ele traz os Queriri, né? Os Queriri. É muito interessante porque essas explorações desses fatos e situações, nós não fazemos isso quando estudamos, quando fazemos história, no ensino médio ou no fundamental, elas passam batido, como a cabanagem também do Pará, né? Onde o grande levante foi feito também por indígenas. Quem eram os ribeirinhos? Quem eram os tais, né, coletores, né, ribeirinhos, pescadores? Em sua grande maioria eram indígenas, né? Invisibilizados já, desde sempre. Né? Então, essa é uma realidade assim, que não se aplica nem somente ao Brasil, né? Se você vai ver, existem inúmeros povos indígenas em cidades no mundo, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, quando nós fizemos as lutas Tupiniquim pela demarcação do território, que foi uma luta que durou mais de 40 anos, né? Sim. E por fim, né, em 2010 foi homologada, 2011. Mas veja bem, o povo Sami da Noruega foi um povo que deu apoio, que é um povo indígena, né? Inclusive tem o parlamento Sami na Noruega, eles deram apoio ao povo indígena, Tupiniquim aqui, né? Apoiaram, fizeram campanha, fizeram pressão sobre o governo. Então nós lidamos assim com um debate que parece que é novo no Brasil, quando as pessoas ouvem. Que história é essa desses aí quererem ser índios também? É mais ou menos essas coisas que você escuta, né? Como se indígenas tivessem que ficar fixos, né? E que só fizessem deslocamento, como o Giva falou no início, quando fossem pressionados, obrigados a fazer o expulso de suas terras. Mas muitas vezes essa fixidez, essa fixação no território nunca foi indígena. Nós sempre transitamos no território, nós sempre fizemos locomoções, né, que não eram deslocamentos forçados necessariamente. Nós somos andantes, nós somos caminhantes, né? Então, essa fixação no território é uma coisa muito colonial. E quando a gente diz nós estamos no contexto urbano, e o contexto urbano também é nosso território, não é só porque nós viemos aqui hoje, porque não é o nosso território originário, muitas vezes, mas é porque o nosso território é onde nós estamos. E nós costumamos dizer, e eu acho que não é só um chavão, que todo o Brasil é terra indígena. E é né? Então, eu acho que essa é uma questão que no Brasil nós precisamos rever como se fosse uma realidade nova. Sabe, os indígenas estão surgindo em contexto urbano. Nós sempre estivemos aqui. Apenas, como diz o título dessa live, estávamos invisibilizados. Estavam tentando nos calar nossa voz ancestral, como conseguiram calar por algum tempo. Nos invisibilizaram como caboclos, nos invisibilizaram como pardos, né? E por aí vai. Então, como ribeirinhos, como coletores,
e por aí vai. E você tem essa invisibilidade tão arraigada que os próprios indígenas, muitas vezes, têm dificuldade de se reconhecer. No Pará, por exemplo, eu estava numa terra indígena, Tupinambá, no noroeste do Pará, hoje chamada Vigia, a cidade de Vigia, próxima onde antes era um grande território de Tupinambá, do qual São Caetano de Velas, da onde eu sou originária, fazia parte, né? E depois se transformou nos municípios, né, e tal, depois vilas, municípios. As pessoas lá, netas ou bisnetas de indígenas, que nasceram naquela região, que cresceram, fizeram ter filhos naquela região, dizem que são descendentes de espanhóis. Entendeu? Então, nós vivemos assim, nós temos assim, inúmeras vestes por cima de nós, inúmeras peles que nós precisamos tirar. A pele, né, quem é esse operário? Quem é esse caboclo? Quem é esse caipira? Quem é esse pescador? Né? Então, são inúmeras peles que a gente precisa tirar e dizer, olha, aqui tem um indígena, aqui tem uma indígena. Né? Então, eu penso que é uma realidade que a gente tem que começar a entender, que não é uma realidade exclusiva do nosso país, que é uma realidade não só de toda a América Latina, mas em todo o mundo. Se você vai ver Finlândia, Noruega, Tóquio, né? Aí você vai La Paz, aqui mais perto, você tem mais Aymara, cidade, né? Então, nós, somos por isso, somos Tupinambá. Da onde vocês vieram? É a pergunta que está presente na vida. Então, é de estranhar muito que a gente ainda se faça essa pergunta, mas essa pergunta precisa ser feita e ela precisa ser explicada, precisa ser justificada, ela precisa ser conversada, para que as pessoas compreendam de que a gente está falando. Né? Então, nós estamos falando de nós, que não somos, antes de sermos brasileiros, nós somos indígenas. Muitos de nós. Migrantes vieram muito depois. Então, esses senhores que estão lá no Congresso, a maioria deles, eles não conhecem a história, eles não sabem de nada, né? Como grande parte das pessoas não sabem de nada. E por isso querem fazer um novo marco para a nossa história, né? Como se começasse com a Constituição, né? Federal, de 1988. Então, é disso que a gente está falando. Toda o que acontece hoje vai impactar, o que está acontecendo hoje vai impactar diretamente, não só nos povos indígenas, que são fixados no território, porque também eles querem viver território demarcado. Não só os Yanomami, né? Mas a todos nós que estamos nesse processo de nos declararmos e buscarmos nossas ancestralidades, né? E principalmente o que o Diva falou, nós temos que pensar o território não apenas como a terra onde a gente pisa, mas a terra onde outros entes estão, que são as águas, né? Que são as florestas. Né? Então, se você, aqui, por exemplo, no caso do Tupiniquim, se você pensa muitos lugares, muitos territórios, pensa aqui o Tupiniquim, onde eu estou aqui no Espírito Santo. Espírito Santo, né? É sudeste, uma área no litoral, ali, Mata Mata Atlântica, totalmente desmatada, totalmente derrubada. Ontem, década de 60, na história, um segundo atrás, né? Um segundo atrás. Derrubada, totalmente destruída para plantio de monocultura de eucalipto. Que essas empresas dizem que é um bem de raiz, divulgo, que são florestas plantadas. E eles não estão só aqui. Eles estão no sul do Brasil, eles estão no norte do Brasil, eles estão no Amapá. Então, você lida com questões que elas voltam o tempo todo e elas vêm o tempo todo incidir no direito de povos originários. Né? Então, é contra isso que a gente também, enquanto indígena, em contexto urbano, se organiza na vida. Para contestar essa intromissão, essa invasão indevida na mata, nas águas, nas profundezas da terra, com a mineração, e nos territórios onde vivem mulheres, crianças, homens, que têm diretamente um impacto, né, dessa intromissão e dessa devastação exploratória, que é todos esses projetos desenvolvimentistas que já vieram
desde a década de 60 e muito antes, e agora também, né, com Belo Monte e etc. etc, né? No norte, quem é do norte sabe como é que tudo começou. Pensando outro grande projeto transamazônico. Eu era adolescente, eu era criança, mas eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro, por exemplo, que quem faz o ato inaugural da construção da Transamazônica é o presidente da República, o presidente Médici. Como é que ele faz? O ato inaugural é derrubada de uma grande árvore, uma árvore majestosa da Amazônia, que é a castanheira, a tal castanha do Brasil, que eu chamo de castanha do Brasil, que é castanha também chamada do Pará. Nós consideramos castanha do Pará, chamamos assim. Então, eles derrubam esse lugar em Altamira. Hoje é conhecido como o pau do presidente. O pau do presidente por conta da árvore derrubada e também por conta dessa ação fálica, né? É uma ação fálica de destruir, de invadir, de se imiscuir nessa mãe, né? Que é a mata, que é a floresta, nessa mãe que é a terra, assim como fizeram com os migrantes indígenas. Então, a gente está falando desse caso. Esse marco temporal é um marco que ele mantém essa marca colonial, fálica, né? Invasora, violenta, extirpadora. Né? Então, é contra isso que também a gente se organiza enquanto conferência. Maravilha. Veja bem, então, pelo que vocês estão colocando e pelo que eu entendi, Giva falou, é um processo horizontalizado, né, de organização. Por que eu estou colocando isso, Giva? Porque, por exemplo, o atual governador da Bahia, seguindo, de alguma forma, tentando seguir a diretriz do presidente Lula, ele criou, já existia uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no estado da Bahia, e veio agora uma coordenação, uma gerência, alguma coisa assim, não sei exatamente o nome que deram a isso, dentro dessa secretaria, mas esse órgão de promoção de políticas públicas para os povos indígenas. Inclusive, nós temos um parente lá que coordena isso. Mas pelo que você está me falando, e pela fala também de Arlete, essa conferência sendo horizontalizada, surgindo, na verdade, a partir da movimentação dos próprios povos, com a sua articulação, ela, de alguma forma, precisa ser construída sem a interferência desses órgãos de governo. Eu percebi corretamente? É assim, né? Então, é assim, interessante. Até, por mais que, por exemplo, tenha lá um parente coordenando essa estrutura, é uma estrutura de governo que, na verdade, não, como é que eu posso dizer, não se coaduna com isso que está sendo proposto pelos povos, na medida que essa estrutura de governo representa o Estado burguês e tudo mais. Eu compreendi, então, né, essa dimensão. Tem que vir, de fato, da organização dos povos. Eu estou levantando essas questões porque a Bahia, o último censo revelou isso e eu fiquei surpreendido, é o segundo estado brasileiro com maior população indígena. Eu imaginava que fosse o Pará, não é a Bahia. Então, você tem Amazonas, Bahia, depois da Bahia o Pará, depois do Pará, Minas. Pelos dados do censo, se eu não me engano, é isso. E eu fiquei surpreso com essa questão, né, da Bahia. Né? Eu fiquei surpreso. Então, não sei, é uma questão mesmo de os povos se organizarem aqui. Mas falando da invisibilidade, eu me lembrei de uma coisa interessante. Mês passado, eu fui convidado pela OAB Bahia a participar de uma live com eles. Existe lá uma comissão de promoção da igualdade racial dentro da OAB Bahia, liderada por uma advogada negra extremamente
ativa, combativa, uma pessoa de muita ação, doutora Camila. Então, eu fui convidado junto com uma parenta Tuxá, né, que é, inclusive, a primeira defensora pública indígena do Brasil, né, Alessia Tuxá. Esse parente que coordena lá a estrutura de promoção de políticas públicas para os povos indígenas. Então, houve uma live em que cada um de nós se posicionou e tal, sobre a questão de indígenas assumindo protagonismos dentro de diversas áreas. Eu falei da perspectiva do acadêmico, porque eu sou da academia e os outros dois, cada um de sua perspectiva, mas saltou um dado que alarmante, digamos assim, dito pela própria doutora Camila. Existem inúmeros advogados indígenas na Bahia. Existem. Só que a OAB simplesmente não tem ideia de quem são eles. É a questão do apagamento, da invisibilidade. Então, quando essa coordenadora assume lá aquela estrutura de promoção da igualdade, tinha um levantamento completo do que se chamaria de advocacia negra na Bahia. E quando ela pergunta, tá, e os advogados indígenas? Ah, não tem não. Não tem não, não tem registro não. Então, assim, e agora ela está numa luta justamente para identificar os advogados indígenas da Bahia. Já falei com aqueles que eu conheço, né? Olha, procura a OAB e tal, porque, veja bem, como é que eles nunca pensaram no próprio formulário de inscrição do bacharel em Direito para fazer o exame de ordem, tem que constar a informação, entre aspas, racial, tem que constar a identificação étnica. Aí, assim, tem para o negro, sobretudo na Bahia, o movimento negro é muito forte, mas não sei se a ideia de que seria absurdo demais, seria absurda demais a existência Ricardo, de na advogados verdade, indígenas. não é eles que dizem que nós somos, nós temos que dizer para eles que nós somos. Exatamente. Eu acho que essa é a questão, né? O marco jurídico, né, nunca conferiu direito para a gente no país. O Estado nunca conferiu. Todos os direitos que tem hoje, que nós adquirimos, na verdade nós não adquirimos, nós conquistamos. Conquistamos. Né? Por isso esse é o movimento. Nós temos que dizer, ó, nós estamos aqui, nós estamos nesses territórios também. E estamos nesses territórios específicos da academia, de direito, e queremos entrar lá, porque nós fazemos parte disso. Então, você vê como é esse cânone, né, do que de quem é o quê, de como são as coisas, é um cânone ocidental, né? É patriarcal, você vai ver que a maioria são homens que estão lá também. E é um marco jurídico, é um marco histórico, eles são marcados por essa história ocidentalizada, patriarcalista, e a gente é que tem que dizer, ó, nós estamos aqui, nós somos mulheres e queremos ter o nosso lugar aí, ou homens, advogados, mulheres, mas indígenas em primeiro lugar, antes indígenas. Por isso que no nosso movimento, do qual eu faço parte, o movimento Airacuna, com o qual você esteve semanas atrás, é um movimento onde antes de ser mulher, nós somos indígenas. Indígenas. A nossa marca é ser indígena. Depois nós dizemos, nós somos mulheres, nós somos isso, nós somos aquilo. Mas nós defendemos que nós somos indígenas, porque antes de qualquer coisa, nós somos isso. E assim nós somos tratados também. Pois é. Então, aí, mas pelo menos assim, como eu disse, é uma advogada negra, portanto, ela também, no seu pertencimento étnico, ela também é atravessada por uma série de preconceitos que também nos atingem, que também atingem a vocês, mulheres indígenas, embora tenhamos as especificidades, então ela está nessa batalha, né? E eu, como eu disse, eu procurei
dar esse alerta aos parentes e às parentas que estão, enfim, que são advogados, né? Para que se identifiquem, se mostrem que existem e mostrem a atuação que eles têm dentro dessa esfera jurídica. Mas, Giba, você ia falar alguma coisa, por favor? Eu ia falar algumas questões, sabe, Ricardo? Porque eu queria fugir um pouco dessa questão última que você colocou, mas queria colocar da questão anterior, né? É muito interessante, né? Porque a gente começa a discutir institucionalidade, né? E a gente não apresenta uma perspectiva de até superá-la, sabe, Ricardo? Porque eu... Oi? Ele deu uma travada. Tá me Você deu uma ouvindo? travada. Tá me ouvindo? Agora sim, por favor. Sim, eu sou um pouco fruto desse processo de luta democrática do começo dos anos 80, né? Eu comecei a minha participação política, minha família, ela, como diversas outras famílias, ela sofreram esse processo de desterritorialização, né? A gente tem discutido muito, né, esses deslocamentos que a gente passou, né, e fui para São Paulo no começo da década de 80, e lá eu me envolvi com o processo de luta democrática, e a gente discutia muito, né, que construção, que caminho é que a gente queria fazer com esses processos, né, e a gente discutia uma coisa, Ricardo, muito, né, que era a participação popular e que modelo de Estado que a gente queria, que modelo de democracia que a gente queria, né? E a gente queria a democracia participativa, né? A gente não queria a democracia representativa. E aí, pela primeira vez na Constituição de 88, né, é feito um arranjo, que o artigo 1º, parágrafo único, diz: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente na forma da lei. Entende? E as conferências são manifestações, é a manifestação desse interesse, desse desejo do povo em ser soberano. Entende? Então, as conferências não deveriam ser espaço do Estado, porque não faz muito sentido, Ricardo. Porque o Estado, ele deve fazer aquilo que o povo quer, não o contrário. Quando o Estado faz aquilo que o Estado quer, o Estado está servindo a alguém, né? Se o Estado quer fazer cabo de guerra com o povo, ele está servindo a alguém. Ele não está servindo o povo, né? Então, as conferências é a expressão disso. O problema é que a gente foi perdendo força, né? Tanto é que diversos setores estão percebendo isso. E aí esses setores têm feito o quê? Pode procurar agora a saúde. A saúde está fazendo o quê? Conferências livres, não é isso? Porque os setores, e veja, a conferência de saúde, eu lembro que eu fui em conferência de assistência, em conferência de criança e adolescente, conferência de direitos humanos. Enquanto a gente levava 2.000 pessoas, a saúde levava 60.000 pessoas, 80.000 pessoas, 100.000 pessoas. Então a saúde tinha uma força muito grande. Não destruir o SUS antes, porque a saúde tinha muita força. Tinha um grupo de parlamentares que era chamado PSUS, que era a bancada do SUS, né? Eu lembro de uma cena quando tentaram fazer uma mexida no orçamento da saúde, né? Vários parlamentares colocaram o jaleco branco e foram na tribuna declarar o seu voto, né? Ou se não, de lá de baixo, declararam o seu voto. E eram muitos parlamentares, né? Então, a saúde era muito forte, mas eu estou dando o exemplo da saúde
para dizer, Ricardo, que a gente precisa voltar a ter protagonismo. No campo da institucionalidade, a gente precisa voltar a ter protagonismo. Percebe? É claro que essas coisas não se decidem e a gente sabe que cada vez mais é importante a gente ter a luta de rua, né? É importante que a gente possa voltar a conversar com o povo, né? Voltar a conversar conosco, com os nossos. A gente tem que dizer que aqueles que arrastaram a nossa memória para uma caixa, né? Também arrastaram a parte importante da nossa vida, né, no que diz respeito à nossa relação com a natureza, no que diz respeito à nossa sociabilidade, né, no que diz respeito, né, a uma perspectiva de um outro mundo, né, diferente desse, porque as pessoas vivem adoecidas. É só você entrar num Uber e você começar a conversar com o motorista. Você vai ver o que esse mundo está transformando as pessoas. O cara dizer que trabalha em 3 empregos para nada, porque ele não sabe nem o que é vida. É essa vida que esse mundo que arrastou a nossa memória e a nossa ancestralidade para uma caixa, está nos oferecendo. Né? Está nos oferecendo. Então, eu acho que essa articulação, esse processo de pensar o nosso lugar, ele é um processo muito importante, né? Muito rico, que a gente abriu mão de muita coisa, né? Eu vou agora pagamento, né, fazer um pequeno jabá meu, né? Eu acabei de escrever um livro memorialístico de infância para criança, para infanto juvenil. Eu falo da minha relação com meu avô, que a gente ia para a mata. Eu ia com meu avô para a mata. Aprendi muita coisa com ele. Mas ele me contava uma história da comadre Florzinha. E eu estou contando essa história. Né? Acabei o livro já faz uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos. Mas algumas pessoas leram, um grupo de teatro leu aqui o meu livro, né? E aí eles fizeram várias. É que eu estou sem óculos, né? E aí sem óculos você já viu. Mas uma das questões, né, que eles colocaram é dessa memória e dessa relação intergeracional, né, e dessa memória, porque eu narro as memórias da relação com os animais, com a floresta, né? Meu avô me ensinou muito de planta, né? Me ensinou muito de pássaro também, e a gente também aprendia entre a gente, né? Agora, recentemente, o Davi deu uma declaração que uma dessas declarações que nos faz pensar sobre a vida, né? O sábio é um sábio. Ele disse que riqueza que eram as crianças de Yanomami. Que cada criança Yanomami conhecia mais de 200 espécies de planta. Olha só, que coisa mais... Né? Para mim foi impactante isso. Mas veja, as pessoas, com o meu livro, né, acessaram suas memórias, né, memórias de coisas que deram sentido e era importante para elas. E aí eu fico pensando, né, qual é a nossa memória? A nossa memória é um flash diário, cotidiano, a gente não lembra mais qual que foi porque a memória ela é construída de momentos significativos, né? Ela não é construída de um clique, né? As pessoas tiram foto, né, para colocar no Instagram, sei lá, né? As pessoas não me acham no Instagram e falam, por que não... Eu tive que colocar uma foto agora recentemente no Instagram, depois de tanto me encher a paciência para colocar. Uhum.
E o que é curioso... Você está falando é legal, né, Giva? Porque você fala do lugar de vivência sua, né? Onde você... É a sua memória que ela ganha um lugar central, né? Para pensar outras partes do mundo. É Sim, a sua vivência. É justamente o sim, lugar, tem um autor que fala que é o umbigo. A gente tem que pensar no umbigo da gente, porque pelo umbigo a gente surgiu, pelo umbigo a gente foi alimentado, com o umbigo, né? E nesse momento que se corta o umbigo é para olhar um mundo, né? Então, acho sim. que esse olhar um mundo, a partir desse lugar, da memória da gente, esse é o apagamento mais violento que nós sofremos. Né? Quando você fala do Uber, de todos esses lugares, é justamente o lugar de trabalhar em 3 empregos. Não, você não tem tempo de fazer memória. Você tem que Não tem deixar tempo. cicatrizes Você fortes não, e violentas, né? Mas não pensar sobre isso. é um mundo sem memória, né? Esse apagamento. As pessoas ficam trazendo o Davi Yanomami, né, para São Paulo, levando para São Paulo, para esses grandes centros. E aí ele chega em São Paulo, eu já vi uns 2 ou 3 programas, né? Todas as vezes que ele chega numa cidade grande, ele se assusta. Todas as vezes que ele não consegue entender essa lógica das pessoas fazerem casa uma em cima da outra, que são os prédios. Né? Todas as vezes. E aí as pessoas tentam convencer ele de que São Paulo é legal, né? Ele fala, não consigo entender, né? Cadê o mato? Cadê, né? Cadê o rio? Cadê, né? Porque as pessoas abriram mão da memória, Arlete. Abriram mão da Afetiva, memória afetiva. memória afetiva, de poder encontrar com o vizinho e conversar com o vizinho, de poder, né, ter trocas ali significativas de longos papos, né, que é interessante, o terreiro, né, imagina, eu vivi o terreiro a minha infância toda, o terreiro para mim foi tudo, né, de estar ali, eu até tive uma conversa um dia desses, né, com um menino, né, que sabia tudo, né, a gente vai ficando mais velho, a gente vai sabendo que a gente não sabe nada, né, eu falo que estranho, né, porque desde criança eu aprendi, né, eu gostava de ouvir, né, e eu gostava de ouvir não de forma impositiva, mas porque eu gostava de ouvir. Eu gosto de ouvir uma boa história, né? Eu vou aqui para uma cidade do interior, Patos, né? Quando eu chegava em Patos, eu ia muito antes, agora não vou, antes até de mudar para cá. Quando eu chegava em Patos, uma das pessoas que me recebia lá falava: já sei, você quer escutar o Lô, né? O Lô era um contador de história lá, e que eu adorava ouvir as histórias dele, ele sempre tinha alguma nova história, né? E as pessoas não querem ouvir as outras, né? As pessoas já nascem com toda um arcabouço de informação da internet, olha só. Veja bem, você estava falando desse seu livro. São 2 coisas que eu vou colocar. Eu estou comovido com o relato do escritor sobre a composição da obra, viu, Arlete? Eu estou curiosíssimo de ler pelo seguinte, irmão, porque eu tive também esse tipo de relação de muita aprendizagem da sabedoria dos meus 2 avós, né? Do vô indígena e do vô não indígena. Inclusive, o meu vô indígena, o vô Roberto, sem ele saber, eu falo isso num poema meu, Arlete, o nome do poema é Revezamento. Eu escrevo poesia em tupi antigo e em português, você sabe, Giba está sabendo agora. Então, eu falo dessa relação com o vô Roberto, porque ele, contando as narrativas que ele ouviu do avô dele, tanto as narrativas da tradição tupiniquim, como da própria vida desse avô dele, que lutou na Guerra de Independência, etc., ele construiu, sem saber, a minha identidade indígena.
Então, assim, aí eu tenho esse texto que eu falo sobre isso. E o outro avô, né, o não indígena, o vô Domingos, foi com quem eu convivi mais, porque ele foi muito mais longevo do que o vô Roberto, né? O vô Roberto, quando morreu, eu tinha 11 anos. E o vô Domingos morreu, eu já era adulto. Então, mas sempre tinha isso do escutar, né? De escutar essa sabedoria do idoso, essa sabedoria que vem pela vida e que é justamente nisso aí que a gente cria a memória afetiva. Você falava das pessoas que postam tudo em plataformas como é aqui. E aí eu fico assim, outro dia era final de março, aniversário de Salvador, a prefeitura promoveu uma série de situações culturais assim na cidade inusitadas. Eu estou saindo do metrô, ao papo do indígena urbano, e eu começo a escutar uma música. Gente, que coisa maravilhosa quando eu subo, que vejo na estação uma apresentação de parte dos meninos e meninas do Olodum, com um maestro arranjador e Armandinho, um puta de um músico baiano, já está setentão, né? Filho de um dos criadores do trio elétrico, e eles tocaram de tudo. E foi uma coisa linda. E eu, assim, maravilhado, curtindo aquele momento, vivendo aquela emoção, cercado de gente, filmando, fotografando, filmando. Eu digo, gente, as pessoas... o que eles vão guardar desse momento? Fotos e vídeos recuperam essa emoção? Definitivamente não, porque as pessoas estão deixando de experienciar a vida para simplesmente sair fazendo registros aleatórios dela. Então, também é sobre isso. Mas eu queria, então, fazer uma pergunta sobre o livro. Quando será o lançamento, meu amigo? Vai Eu vou contar uma publicar? coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês também. Como tem pouca gente aqui, eu posso contar. É quase uma fofoca. Não, o livro ele está em 2 editais, né? Mas esse grupo que leu o livro, né? Leram porque eles tinham uma avaliação que poderia ler coletivamente, porque poderia dar uma peça de teatro, né? Inclusive, eles são palhaços, né? São bastante conhecidos aqui. E aí, os 3 também são do cinema. E eles falaram que a narrativa do filme, do livro, não é para teatro, é para cinema. A pessoa que fez a revisão do livro tinha me falado que queria, na hora que ela falou, mas eu não me dei muito conta disso, né? Quando ela terminou a revisão, ela falou, eu quero ver nas telas, eu quero ver no cinema, né? E agora 3 atores, né? Os 3 muito reconhecidos, atores que têm uma história, uma trajetória de cinema, né? No teatro eles são muito conhecidos mundialmente, inclusive. E exigentes também, né? Falaram que o texto é um texto para cinema. E aí Que falei com maravilha, uma, Paris. e aí eu falei com uma amiga que ela é cineasta e aí ela está me orientando agora para alguns processos aí. Mas, independente disso, né, a obra de cinema, como você trata a obra para o cinema e a obra literária é um pouco diferente, né? Ela também me explicou isso. A Tem linguagem do que ter uma cinema adaptação. é uma adaptação que às vezes é longa, né? E eu tô na expectativa, assim, né? Eu tô na expectativa de que eu tenha um retorno aí nesses editais, né? Mas edital nem é sempre fácil, né? Se não for esses editais aí que não é privado, eu mandei para, não é público, eu mandei para 2 editais privados, eu vou tentar as leis de incentivo, né? À cultura.
Olha só, então eu já quero deixar aqui contigo um compromisso firmado, que é o seguinte: no momento que você for lançar o livro, tá? Sim. Qualquer edital e tal e tal, no momento que você for lançar o livro, você volta aqui na Norlete para poder Ó, divulgar, né? Divulgar com a gente. Assim, eu gostei muito Parabéns. da proposta, né? E assim, e a gente tem que divulgar o que é bom, a gente precisa divulgar, Sim. precisa fazer as pessoas lerem literatura indígena. Essa é uma briga E minha, uma inclusive, um palhinha, tempo. e uma palhinha. Uma do palhinha aí, livro? Ricardo. Também divulgando o nosso, o Aracuna. Ah, Eu até sim, mandei para sim, você. sim, Colonizando a sim. vida e semeando o bem viver. Está saindo agora, já está Maravilha. disponível online, tá? Então, se você puder divulgar aí, é um livro de 12 mulheres indígenas, também são relatos nessa Legal, mesma linha de, muito de bem. memórias, né? Ancestrais, né? E de retomadas indígenas, um pouco desse relato das suas retomadas, né? Vocês, Então, é um manifesto que não tem que ter Wairacuna, muito, né? vocês, Wairacuna, chegaram a falar sobre esse livro na live no mês de abril, mas ainda não estava pronto, eu acho, né? Isso, nós temos que ia ser lançado ainda, isso. Foi lançado Então, agora, saiu pela Universidade do Paraná, né? E que está maravilha. agora saindo, provavelmente esse mês Vem agora, até o cá, final. eu posso espalhar à vontade esse PDF que você me mandou aqui, Pode, Arlete? pode sim. Pode Ótimo. até botar aí no Maravilha. link da live. Aham. Ok. Não, eu fico feliz com esse lançamento de vocês e agradeço. Agora, viu, Giva, você Sim. volta aqui quando esse livro for lançado e eu tô realmente muito curioso de ler, porque me chamou a atenção, porque reflete muito da minha própria vivência. E olha, Parentes, veja bem. eu vou dizer para vocês, vai ter tenho algumas coisas que para mim são muito ricas. A minha relação com a minha avó, né, foi uma relação ainda mais forte do que com meu avô, né? Eu tinha uma relação muito intensa com ela, né? E eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, eu vou escrever sobre isso, né? Dessa relação com a minha avó, né? E de outras coisas As que mulheres são ela fortes, indígenas. não, a minha família é toda matriarcal, né? Ela não é patriarcal, ela é matriarcal, né? E aí Por causa da terra. é, e aí eu quero escrever sobre ela também, mas eu quero escrever para o público jovem, porque eu acho que tem uma ruptura, né, de relação geracional. E eu acho que isso tem sido muito ruim, né, no geral, né, essa ruptura, né. E eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Mas é isso, é Ok. isso. Veja bem, parentes, são 9h33, nós estamos assim estourando o nosso horário, Uhum. né? Desde já, então, eu quero agradecer em meu nome, em nome do nosso grupo de pesquisa, em nome do canal Tupi no Mundo. Eu acho que nesse momento eu posso falar por Sofia, né? Agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, né? Na live de hoje, com essa contribuição imensa, que a gente começa discutindo problemas políticos que nos afligem, mas terminamos com uma coisa bonita, que é falar de arte, que é falar de literatura, que a arte, na verdade, não é a utopia, mas ela nos mostra que um outro mundo é possível de construir, e nossa luta como povos indígenas e como intelectuais indígenas, eu acho que é exatamente essa, né? De conclamar o povo, de chamar as pessoas para construir a utopia, para construir aquilo que é possível, que é o mundo é um mundo de bem viver, e não de viver bem, mas de bem viver, tá certo? Muitíssimo obrigado. E, Giva,
Eu vou pedir a Arlete para me passar seu contato, tá? Passe. Porque a sua participação aqui foi articulada por ela, mas precisamos estar em Claro. contato, parente. Sim, Falou? só pedindo, né, para as pessoas entrar seguir a conferência, né? Que a conferência, como é que está aqui? Está aqui, né? Conferência Popular Indígena, né? Eu acho que dá para, se olhar o meu perfil, vai ver aí, né? Então, quem Mas puder no seguir. caso é no Instagram, não é isso? Esse perfil, Conferência Popular Indígena. Exatamente, Então, é pronto. isso. Ok. Então, você agora, por favor, pode fazer sua fala final, a Arlete também, e em seguida eu encerro a transmissão. Por favor. Não, mas é isso, Ricardo. Queria agradecer muito. É boa essas prosas, né? A gente está precisando fazer essas prosas e tentar, né, humanizar esse lugar aqui. E eu acho também que a gente viveu muito, né? As pessoas estão bastante cansadas, né? Por mais que nós tentamos, né, ao longo desses anos de pandemia e pandemia humana, né, da alma, né, a gente tentou humanizar, não conseguiu, mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, né, e do que diz respeito a nós, né, é fundamental que a gente dialogue bastante esse nosso lugar, né, é fundamental, e a gente reivindique a nossa memória, mas reivindique ela de uma outra forma, né, a gente não reivindique ela como agitação, a gente reivindique ela como vivência mesmo, como algo fundamental para a nossa existência, né, é isso. Um abraço Ok. a todas, todos e todos. E obrigado, Valeu. Ricardo. Tamo junto. Arlete, Obrigada. por favor, querida. Obrigada também, Ricardo. Obrigada também pela prosa e Vivian, né? Muito bom. Sucesso, né? Seu livro, vamos ler, com certeza, né? E eu queria encerrar, né? Pedindo a permissão para o Ricardo, para ler um trecho da poesia do Drummond de Andrade, que se chama Hino Nacional. Tá? Um finalzinho só, uma parte. Ele diz assim, chama Hino Nacional e está no livro Brejo das Almas. Né? Ele diz assim, precisamos louvar o Brasil. Não é só um país sem igual. Nossas relações são bem maiores do que quaisquer outras. Nossos erros também. E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões. Os Amazonas inenarráveis. Os incríveis João Pessoa. Precisamos adorar o Brasil. Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. Precisamos esquecer o Brasil, tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer. Ele está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Esse não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Eu acho esse poema do Drummond assim, de uma realidade, de uma perspectiva sem tamanho, né? Porque a gente tem discutido. Muito obrigada, tá? Eu espero que nós tenhamos um bom descanso, uma boa noite para todos nós. Com certeza. Vamos lutar contra o marco temporal, não. Sim, marco marco temporal não e sempre não. É isso aí. Não. Gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima quarta com Tupi, às 20 horas. Na próxima semana, vamos estar aqui com a convidada, né, que é a Cíntia Dourado, que ela trabalha com biblioterapia. A terapia a partir da literatura. É um grande orgulho que eu tenho, que é uma ex-aluna da universidade, de uma boa safra, né, de alunos na universidade. Gente, para todo mundo, ó, um abraço forte, um abraço fraterno. Não ao marco temporal. Boa noite. Não ao marco temporal.